Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que outras pessoas possam ver a verdade na Bíblia, né? Para aprender como chegar a ter salvação um dia, né? Se caso seguir a doutrina de Cristo e seus mandamentos, né? Não é fácil não, né? Mas é possível, né? Ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, o capítulo é o 12, o versículo é o 4. Não devemos temer os homens, né? Não devemos temer aos homens. E disse a Cristo falando: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer, né? Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, né? Depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vós, digo, a esse temerei. Então, quem tem poder de jogar uma alma, um espírito para o inferno? Deus. Por que você vai para lá, para o inferno? Porque você está em desobediência à doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo e a Deus, né? Sem amor próprio, sem amor no coração, sem fazer o bem, sem ajudar o seu próximo, sem ajudar seu inimigo, sem perdoar o seu inimigo, com o coração cheio de mágoa, de amargura, de perversidade, de idolatria, de bebedice, de prostituição, de adultério, etc., de mentira, de roubo, etc., etc., etc. Todo esse tipo de pessoa, se não vier a se arrepender a Deus e criar um coração puro, cheio de amor, esse será jogado no lago de fogo no último dia, né? Não se vende 5 passarinhos por dois ases, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, né? E até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos, né? E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei, né? Também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante de Deus, né? E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado, né? Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, né, será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Quer dizer, se você ainda blasfemar, né, contra Cristo, né, disser uma palavra contra Cristo, ele ainda pode te perdoar. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, você não será perdoado. E quando vos conduzirem às, né, sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Então, Cristo está dizendo que você na igreja não adianta falar certo tipo de coisa que Deus está vendo, né? Não adianta você falar de potestade,
magistrado que conduz na sinagoga, né? A vez de falar, não precisa pensar em falar, porque nem de pensar o que há de responder, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito. Se você for uma pessoa de Deus, o Espírito Santo conduz a sua palavra verdadeira para seu próprio. Você não vai falar pelo seu próprio pensamento, pela sua própria astúcia. Se você pensar e falar dessa forma, você não é uma pessoa de Deus. Você faz parte da legião do mal. Porque a pessoa de Deus, o Espírito Santo os guiará em palavra, né? E no seu caminhar, né? O capítulo ainda é o 12, né, de Lucas, e o versículo é o 13, a parábola do rico insensato, né? A parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança, né? Um está pedindo, dizendo a Cristo, fala para meu irmão que reparta comigo a sua herança, né? Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Ele perguntou, né? Quem botou eu aqui para ser juiz ou repartidor de alguma coisa? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos das avarezas, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então Cristo está dizendo que se uma pessoa for rico, não, né, e for da família, um irmão, não fique pensando na riqueza dele, né? Não seja avarento para com seu irmão, para com alguém que tem a riqueza, não fique desejando a riqueza do outro, né? E pôs-lhe uma parábola dizendo: herdade de um homem rico, né? De um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Né? Então, o rico avarento, né, ele tem a sua riqueza e acha que ela é o tudo para ele, né? Então, vem o dia de morrer, né? E para quem ele deixará, né? Para quem será? Para quem vai a sua riqueza, né? Assim é aquele para se ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Então, se a pessoa é rico, cheio de muitas mansões, muitos carros bons, caros, né? Muito dinheiro no banco, muito ouro, né? Mas não tem Deus em seu coração. Então ele é pobre, pobre de espírito, porque se com toda essa riqueza ele distribuísse para aquele que precisa, para ajudar-se a quem necessitasse, ele estaria juntando tesouro no céu, né? Mas ele está juntando tesouro na terra, né? Está juntando tesouro na terra, e quando morrer não vai levar nada
e não sabe nem para quem vai ficar, né? Então, se você é uma pessoa rica, não faça da sua riqueza o seu Deus, né? Não pense em ficar pobre, divida, né, para quem necessita, porque Deus te recompensará, porque o que você der é de vez você está dando, mas está juntando tesouro no céu para o dia da sua salvação, né? O capítulo é o 12 de Lucas e o versículo é o 22. Solicitude pela nossa vida. E disse aos seus discípulos, Cristo falando, portanto vos digo, não estejais, né, apreensivo, ansioso pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis ou bebeis, né? Mas é a vida do que o sustento. Que vida é essa, né? A vida eterna, né? Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Mais do que as vestes. Então, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, né? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura, né? Mesmo você fazendo bem, né, tendo tudo, você não aumenta nada em si, você continua do mesmo tamanho, né? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estás ansioso pelas outras. Então, não devemos andar ansioso por coisa alguma. Esperais em Deus e receberás as bênçãos necessárias, se estiveres com o amor verdadeiro e seguindo a Deus na doutrina severamente, fielmente, sem nenhuma maldade, né? Considerais os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, né? E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, né? Não andeis ansioso pelo que beber, pelo que comer. Se estaremos em Deus, andemos com perseverança, né? Buscando as coisas celestiais, para que dela venha a nossa abastança, a nossa fartura, né? Porque as nações do mundo, né, buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela, né? Deus sabe de toda a nossa necessidade,
Então não devemos dizer, ah, meu Deus, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, ai, e já era para ter acontecido isso, era para ter acontecido aquilo, era para ter comprado. Não, não pense dessa forma, né? Espera em Deus, pode ser logo, pode demorar, mas vem pela graça de Deus e assim sereis abençoados. Mas se vocês esperam rapidamente, o diabo pode te dar e satisfazer tua vontade e perdereis a tua salvação. Então, espera em Deus, né? Pacientemente, perseverantemente, né? Buscai antes o reino de Deus, né? Primeiramente devemos buscar a Deus, buscai primeiramente o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, o que devemos fazer é estar em comunhão com Deus, com o bem, com o amor, sem estar em pecado. Não é que nós não pecamos, todos nós somos pecadores, mas devemos evitar o pecado e fazer o bem, para aí Deus nos recompensar, né? Como está escrito aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas. Que coisa? As coisas que nós necessitamos, as coisas que nós almejamos, né? Deus dá a oportunidade de nós termos, mas se estivermos perseverando em Deus, com amor, com bondade, sem pecado, sem estarmos servindo a legião do mal, né? Então, tudo isso Deus faz com que nós temos, né? Deus dá a oportunidade de conseguir um bom emprego e almejar de comprar um carro, de comprar uma casa, né? Para o conforto nosso, né? E etc, e etc. Mas estando em Deus, estando com minimamente de pecado, sei porque, né? O pecado faz parte da legião do mal, da legião de Satanás. E para nós termos, né, essas coisas acrescentadas, devemos estar na legião de Deus, né? Devemos estar na legião de Deus. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Cristo aqui está falando do pequeno rebanho. Por que é um pequeno rebanho nesse tempo aí? Porque a maioria do povo de Deus estão na legião do mal. Cristo veio tentar resgatá-lo, mas eles não estão aceitando, né? Você vê que Cristo está, ai de vós, escribas, fariseus e etc. Eles não querem, né? Então, são pequenos rebanhos que estão seguindo a Cristo, pela multidão de povo que existe nesse tempo aí, né? Então, pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou, né? É um pequeno rebanho que está seguindo a Cristo e agradou. Cristo sabe quem é que está seguindo verdadeiramente, né? Agradou e dai-vos o reino, né? Vendei o que tendes e dai de esmola, né? Fazei para vós bolsa que não se envelheçam tesouro, né? No céu que nunca acabe, né? Tá dizendo, vende o que tem e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não arrói, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. De que tesouro ele está falando, né? De que tesouro Cristo está falando? Tesouro é a palavra de Deus, é o amor ao próximo, a obediência à doutrina de Cristo, né? A bondade, né? Sem pecado, sem estar na legião do mal, né?
Esse é, né, o nosso tesouro, né, também no vosso coração. Ainda continuando, ainda no capítulo 12 de Lucas, o versículo é o 35, a parábola do servo vigilante, né? Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias, e sede-vos semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, né? Está falando de Cristo, para que quando vier a bater, logo possam abrir-lhe, né? Abrir-lhe a porta, né? Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiado, né? Em verdade vos digo que se girar e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto que, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais, né? Cristo vai vir para buscar aquele que está com o verdadeiro amor, seguindo a verdadeira doutrina dele. Ele vem buscar. E se você estiver perseverante com o amor verdadeiro, fazendo o que é reto aos olhos de Deus, ele assim os achará, né? E disse-lhe Pedro: Senhor, diz essas coisas, essa parábola a nós ou também a todos? E disse Cristo: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre o seu servo para lhe dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, né, se somos servos de Cristo, devemos, né, seguir a sua doutrina, não se desviando, né, seguindo, fazendo bem com verdadeiro amor, para quando ele vier, assim nos achar, né? É como ele está dizendo aqui, se a pessoa está dando de comer, né? Dando ração, o servo do seu senhor, está dando ração, mas nos dias que ele chegar, ele tem parado de dar ração aos seus animais, os animais vai estar lá magro, com fome, né? Então, o que é que o seu senhor vai fazer? Vai despedi-lo, vai botar para fora, né? Vai mandá-lo embora. Mas, se ele chega e acha seus animais bem alimentados, gordos, bem tratados, ele vai parabenizar, ele vai abraçá-lo, vai agradecer esse servo que está tratando bem dos seus animais. Assim é Cristo, né? Se o pregador está tratando bem os seus servos do Senhor, ensinando a verdade a ele, para que ele se mantenha firme no caminho verdadeiro, na verdadeira doutrina de Cristo, obedecendo a seus mandamentos, quando Cristo vier, você será arrebatado para a vida eterna. Mas se quando Cristo chegar, achar você na prostituição, roubando, matando, enganando, adulterando, então você vai para o lago de fogo. É isso que ele quer dizer com essa parábola aí, né? Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, e começa a espancar os criados, as criadas, e comer e a beber e a se embriagar-se,
virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora que ele não sabe, né, separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Foi isso que eu expliquei, né? Agora há pouco, né? Ele vai chegar e vai achar seu servo aqui. Eu falei dos animais, acha os animais gordinhos, bem tratados aqui. Tá falando que ele espanca, né? Ele espanca os criados, as criadas, né? Come, bebe, embriaga-se e nada toma conta da casa do seu servo, né? Do seu senhor, né? Quando ele vier, ele vai separá-lo e dará a sua parte com os infiéis, né? É isso que Cristo vai fazer quando ele vier buscar o seu povo, né? O povo da sua igreja, da verdadeira igreja, né? O povo que não está em pecado, que está seguindo a sua doutrina, o seu mandamento, né? Está com amor no seu coração verdadeiro, está fazendo bem, não vai estar se prostituindo, não vai estar matando, roubando, enganando, mentindo, se prostituindo, adulterando. Quando Cristo chegar aqui e achar essa pessoa dessa forma, né? Então vai ser recusado, né? Mas se quando ele vier, você estiver com amor no coração, fazendo bem, ajudando ao seu próximo, perdoando o seu inimigo, né? Dando de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir a quem está nu, visitando os doentes, né? E repartindo o seu pão com os famintos, aí sim, Deus o abraçará e levará para seu reino, né? É assim. Muitos não querem crer nessas coisas, né? Muitos não querem crer, querem crer, né? Em ter seu carro bom, em ter sua casa boa, seu apartamento, muito dinheiro no banco, né? Não dá um centavo a um mendigo quando está passando na rua. Se possível, ele dá um bicudo, né? Porque o dinheiro dele é o seu Deus, né? E é assim que é. Os bem o Deus dele é o dinheiro, né? Então esse é o servo mau. Quando chegar, vai ser jogado no lago de fogo, né? E o servo que soube, né, a vontade, né, o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, né, e fez coisas, né, dignas de açoite, com poucos açoites, será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá, né? Ainda estando no capítulo 12 de Lucas, o versículo é o 49, Jesus traz fogo, né? Jesus traz fogo e dissensão à terra. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso, né? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz, né? Cuidai vós que vim trazer paz à terra. Não vos digo, mas antes dissensão. Essa tradução aqui é um pouco diferente, né, de certas Bíblias, né? Eu vou abrir outra Bíblia aqui para conferir esse versículo, né? Porque tem traduções diferentes,
Lucas. Lucas, capítulo 12. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. Essa é outra Bíblia JFA atualizada, né? Batismo. E como me angustio até que venha cumprir-se. No versículo 5. Cuidai vós que vim trazer paz à terra. Não vos digo mais antes dissensões. É a mesma coisa, né? Mas antes dissensões, porque daqui, né? Porque daqui em diante estarão, é a mesma coisa. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra, né? No capítulo 12 ainda de Lucas, versículo 54, os sinais dos fins dos tempos. E dizia também a multidão, Cristo falando para a multidão, e dizia também a multidão, quando vede as nuvens que vêm do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento, quando assopra o vento do sul, dizei, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, de Cristo está chamando essas pessoas de hipócritas, porque está adivinhando, né? Quando vem a chuva e quando o vento sopra. Cristo está dizendo que eles são hipócritas. Saber discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo, né? Como eles estão perguntando aqui, né? Como, né? Os sinais dos tempos, né? Então Cristo está dizendo, hipócrita, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir este tempo. E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo, né? Porque Cristo está falando essas coisas para o povo israelita, para o povo de Judá, as outras tribos e os gentios, porque eles estão na legião do mal, fazendo tudo quanto não presta, né? Adulterando, matando, enganando, julgando o certo pelo errado. Por isso que Cristo está falando isso aqui. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Porque eles estão julgando entre eles, né? Esse povo aí desse tempo, estão julgando entre eles os errados, certo, né? O povo que era de Deus, nessa época aí. Por isso que Cristo está falando dessa forma para eles. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo, né? Porque eles não estão julgando pela justiça. Estão comendo propina. Os juízes dessa época aí já comem propina, julga por dinheiro. Quem der mais, ele é quem ganha a causa, né? Eu li isso lá, se não me engano, lá em Mateus, ou foi em Marcos, né? Quando, pois, vês com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho para que não suceda
que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil, né? Que é o derradeiro a sem pagar a sua dívida, né? Vamos agora para o capítulo 13, né? Capítulo 13 de Lucas, né? A mortandade dos galileus e a queda da torre em Siloé. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilato misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes, se não vos arrepender de todos, de igual modo perecerei. Então, ele está dizendo que esses galileus que, né, foram mortos, né, eram pecadores, né, mas ele está dizendo, se arrependerem, né, se arrependerem todos de igual modo, se não se arrependerem, vai morrer do mesmo jeito, né? Não vai morrer pela morte de que ele está falando ali, nos outros, né, que estão sendo mortos, mas vai morrer para Deus espiritualmente, se eles não se arrependerem das maldades que estão praticando. Aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, né? Cuidais que foram mais culpados do que todos os quantos homens habitam em Jerusalém. Por isso que a torre caiu por cima deles, porque eles eram pecadores gravíssimos. Por isso que a torre caiu por cima deles. E Cristo está dizendo isso, né? Que eles são mais pecadores do que os homens que habitam em Jerusalém, né? Que é esses que abandonaram a lei de Moisés, a lei de Deus, deixaram de seguir a Deus e foram para a legião do mal. Não vos digo antes, senão vos arrepender de todos, de igual modo vão perecer também, se não se arrepender, né? Perderão, né? O capítulo é o 13, o versículo é o 6 de Lucas, e a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola a um certo homem, tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinheiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente, né? Isso é uma pergunta, né? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, né? E a esterque, bota estrumo, né, no seu tronco. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar, né? Eu vou repetir essa parábola novamente para eu entender, porque eu próprio também não entendi, e que para vocês entendam. É a parábola da figueira estéril, né? Uma figueira que não dá fruto. Dizia esta parábola a um certo homem, tinha uma figueira plantada na sua vinha, no seu roçado, e foi procurar nela fruto. O dono do terreno, né, que tinha essa vinha lá, foi procurar fruto e não achou. Fazia 3 anos, né, que ela não dava fruto, né?
há 3 anos. E ele vinha procurar fruto nessa figueira e não a achava, né? Então ele disse, corta, porque ocupa o lugar de outra. Vou plantar, corta ela, porque eu vou plantar outra. Né? Ele está perguntando, corto porque vou plantar outra. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa mais este ano até que eu cave e coloque estrumo no tronco, né? Adube ela, e se der fruto, ficará, e se não der, depois mandarás cortar. Isso é uma parábola de sabedoria, né? Essa figueira quer dizer a uma pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, né? Vamos supor que há 3 anos, né? Ela está ouvindo a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, mas está sendo em vão. Ela não está acreditando naquela doutrina, ela está recebendo a doutrina, mas continua fazendo as coisas erradas, né? Ela não está querendo seguir a doutrina de Cristo. Vamos supor essa figueira, que é essa pessoa, né? Não quer, ela está ouvindo a verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro mandamento, mas a sua fé é pouca, né? A sua fé é pouca. O que Cristo manda ele fazer, ele não faz, né? Ele tem o coração mau, tem mentira, tem falsidade, né? Então faz 3 anos, né? Se durante esses 3 anos ele ainda, né? A igreja não expulsar essa pessoa, né? Ele